Oi, povo bonito do meu coração! Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para o nosso terceiro e último vídeo, tá? Dessa quarta-feira. Para a gente terminar de explorar um pouquinho a nossa apostila sobre o assunto que estávamos falando, tá? Sobre a luz. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da luz para os seres vivos, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho a tela para ficar melhor a visualização, ok? Então, nós estamos agora na apostila, página 33, ok? E vamos aí falar agora um pouquinho sobre qual é a importância da luz para os seres vivos, ok? Nessa aula aqui, a gente vai focar um pouco na importância da luz para as plantas, tá? Que é o processo de fotossíntese, igual tá retratado aqui nessa imagem para vocês. E também vou falar da importância da luz para nós, tá? Seres humanos, para os animais, tá? E quais os cuidados que nós temos que tomar com a luz, tá? Porque a luz, ela é nossa amiga, só que em excesso, pessoal, ela também pode se tornar a nossa inimiga, ok? E é isso que a gente não quer, tá? A gente quer que a luz seja a nossa amiga, beleza? Então vamos lá. Os seres vivos e a luz. As plantas e outros seres vivos utilizam a luz, o gás carbônico e a água do ambiente para realizar o processo chamado fotossíntese. Olha só, que fabricam o seu próprio alimento. Então, as plantas, elas são seres que nós não precisamos ir lá e alimentar ela, não é verdade? Igual os animais e igual os seres humanos, né? Então, as plantas, elas conseguem fabricar o seu próprio alimento, tá? E elas adquirem esse alimento através da fotossíntese, tá? Então, fotossíntese é o processo onde as plantas, né, os vegetais, conseguem adquirir o seu próprio alimento, tá bom? A única coisa que nós, seres humanos, temos que fornecer para as plantas é a água, né? Porque às vezes você aí cuida da sua plantinha em casa, né? A mãe, a avó da gente costuma ter muita planta em casa, né? Eu aqui em casa tenho várias plantinhas porque eu adoro. A única coisa que eu tenho que oferecer às plantas é a água, porque às vezes aqui na nossa região é uma região que não costuma chover tanto, né? Então na época da chuva eu nem dou água para as minhas plantinhas, não. Eu deixo elas receberem a água da chuva, tá? Só que agora, né, nesse tempo de seca, quando chove pouco, nós temos que oferecer água para as plantas, tá bom? Então, essa é a nossa única função para as plantinhas. Dar água para elas quando a natureza não dá, ok? O restante, a plantinha que vai se desenvolver sozinha, através da fotossíntese. Então, como que funciona esse processo de fotossíntese? Olha só. As plantas precisam desses componentes aí para poder realizar a fotossíntese. Elas precisam da luz do sol, tá? Que é aquilo que é objeto de estudo nosso agora, né? A luz. Ela precisa também do gás carbônico, tá? Ela precisa de água, como eu já falei para vocês, que essa é a nossa única função para as plantinhas, manter elas sempre regadas, tá? Elas também utilizam aí nesse processo o oxigênio e açúcares, tá? Então eu vou explicar para vocês. Olha só, as plantinhas, elas retiram a água do solo, né, que penetra ali no solo através da chuva, através dos seres humanos quando a gente rega, não é verdade? As plantas, elas utilizam o gás carbônico que nós, seres humanos, liberamos, né, no nosso processo de respiração, para poder ser aquele gás ali que é o combustível dela. Então, nós, seres humanos, nós respiramos oxigênio, liberamos gás carbônico. As plantas, elas recebem o nosso gás carbônico e depois de realizado aí o processo de fotossíntese, elas liberam o gás oxigênio para nós novamente. Então, isso é um ciclo. Então, por isso que quando a gente está perto de mata, né, que tem muita árvore, muita vegetação, o ar que a gente respira é um ar mais puro, um ar mais fresco. Por quê? Ali, com certeza, né, tem uma
grande quantidade de oxigênio que está disponível para nós, tá bom? Então a planta, ela pega esses raios solares, tá? Ela pega o gás carbônico, a água, e dentro aqui das folhas acontece uma reação química, tá? Que todos esses componentes, eles se transformam em açúcares, tá? Açúcares é como se fosse o alimento da planta. Então, daí que a planta se alimenta, tá? Através do produto, né, que é formado através da reação que a própria planta faz, utilizando a luz solar, o gás carbônico e a água, tá? Então, as plantas, pessoal, são seres incríveis, né, que eles conseguem fazer esse processo de fotossíntese, conseguem retirar, né, produzir o seu próprio alimento sem precisar aí da ajuda de ninguém, tá bom? Então, olha só. Para muitos animais, a luz é muito importante, né? É uma fonte de informações sobre o ambiente. Por exemplo, as minhocas, que não têm olhos bem desenvolvidos, são sensíveis à presença ou à ausência de luz no ambiente. Então, existem alguns animais, né? O exemplo aí que a apostila está nos trazendo sobre as minhocas, elas têm sensibilidade com com o excesso de luz ou com a ausência da luz, tá? O sono, a variação da temperatura do corpo ao longo do dia nos animais, a germinação e o florescimento das plantas são outras funções dos organismos vivos que também são influenciados pela luz e seguem um padrão que depende de duração dos dias e das noites. Então, olha só, uma coisa que é super interessante, gente, e isso é uma coisa assim que eu, como professora de ciências, eu sou admirada. Qual que é o período que nós sentimos mais sono, que dá vontade de dormir? Não é o período da noite? Por que é o período da noite? Porque o nosso organismo entende que a falta de luz, né, a falta de luz, a ausência dessa luz, ou não só a gente liga a lâmpada, né, mas a diminuição dessa emissão de luz que a gente recebe, né, é um sinal para o nosso organismo que ele tá falando que aquela hora ali é o horário de dormir, não é verdade? Então, o sono é um exemplo muito importante disso, tá? A germinação e florescimento das plantas, né? Então, elas dependem aí fortemente da luz, ok? E várias outras atividades. Como eu já tinha falado para vocês no início do vídeo, a luz, ela é nossa amiga, tá? Mas se em excesso, ela se torna nossa inimiga, tá? Então, por isso, pessoal, que toda vez que a gente vai sair ao sol, vai ficar a exposição do sol, tá? É necessário o uso do protetor solar, tá? Do filtro solar aí de sua preferência, tá? Porque esses raios solares, tá? Se a gente ficar muito em contato com ele, ele pode causar alguns danos à saúde dos seres humanos, tá? E principalmente doenças relacionadas à pele, tá? Então, o câncer de pele, que é uma doença muito grave e muito comum, tá? É causada aí pela exposição constante ao sol. Então, toda vez que você for ao sol, utilize sempre o protetor solar, tá bom? O sol, né, é uma fonte de vitamina para o nosso corpo, para o nosso organismo, tá? A vitamina D é essencial para nós, seres humanos, para o nosso desenvolvimento. Só que a gente precisa dessa vitamina D, né, que é oriunda do sol, só que a gente tem alguns horários que a gente pode tomar sol, tá? Principalmente no início da manhã e no finalzinho da tarde, tá? Então, ali entre 7 às 9 da manhã e à tarde, até às 4 às 6 horas da tarde, a gente pode, 6 horas da noite, a gente pode estar tomando o sol, tá? Mas, se não for nesses intervalos de horários, não é bom tomar sol, porque o sol é muito quente, é muito escaldante, tá? E se for sair, utilize o filtro solar, tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Eu vou deixar algumas atividades referentes sobre esse assunto para vocês, tá? Que é aquela experiência lá do primeiro vídeo que eu falei para vocês. Vou deixar relatado lá no Padlet para vocês, tá? E além dessa atividade envolvendo o nosso conteúdo, que nós estamos falando sobre
à luz, tá? Nós vamos retomar aquela atividade avaliativa que eu passei para vocês antes da gente entrar de quarentena. Lembram que é aquela cartilha da dengue? Lembram disso? Então eu vou mudar a nossa página aqui para estar detalhando para vocês. Olha só, pessoal. Vocês vão dar continuidade a esse trabalhinho, né, que é uma atividade agora, para vocês estarem fazendo em casa. Algumas turmas, alguns alunos fizeram já essa cartilha, tá? Porque foi na última semana, foi naquela semana que a gente saiu, então alguns alunos foram na escola e eu aproveitei e apliquei esse trabalho, tá? Essa atividade. Só que alguns alunos faltaram, tá? Então, para aqueles alunos que já fizeram a cartilha, beleza, ela está lá na escola, eu irei lá buscar, ok? Agora, quem não fez a cartilha, eu vou mandar novamente as instruções da cartilha para vocês, tá? Vamos colocar aí no Padlet direitinho esse arquivo, tá? Eu modifiquei ele um pouquinho aqui, mas é a mesma coisa. Vocês vão produzir essa cartilha para mim, tá? Contendo essas informações aqui, ó. Vocês podem pesquisar nos sites que vocês quiserem aí em casa, tá? Peça ajuda a mamãe, o papai, se vocês não têm aí muito costume de pesquisar na internet, tá? Mas é bem facinho, ok, pessoal? Vocês podem aí estar fazendo essa cartilha com folha A4, que é essa folha branca, tá? Quem não tiver essa folha branca, na escola, vocês podem pegar, vocês podem ter acesso, ou também pode fazer na folha de papel, de caderno, tá? Não tem problema não. A única coisa que eu estou interessada nesse trabalho é o conhecimento que vocês vão adquirir sobre a dengue, tá? Então, olha só, o que é uma cartilha? Eu até coloquei especificando aqui para vocês, ó, tá? Sobre a cartilha. Então, vocês podem fazer ela naquele formato que eu expliquei, tá? Pode cortar o papel, fazer ela menorzinha, pode grampear as folhinhas. A cartilha é como se fosse um livrinho, um folhetinho com várias páginas, onde você coloca ali as informações, tá? Então, cada página, eu vou dar uma dica, cada página da cartilha você coloca um título desse aqui, ó. Por exemplo, a primeira página vai ser a capa, né? Depois, conhecendo o mosquito. Na outra página, a dengue. Aí você vai detalhar isso de acordo com a sua pesquisa. Depois que você terminar, tira foto da primeira página da cartilha. Não precisa tirar dela toda pra mim, tá? Tira foto e posta lá no Padlet, tá? Coloca lá que é a cartilha de vocês, que eu vou estar contabilizando, tá? Então, lembrando, façam a cartilha quem não fez, tá? Quem já fez, tá lá na escola e eu vou buscar, ok? E quem lembra, ai tia, eu não lembro se eu fiz. Quer fazer de novo? Beleza, pode fazer de novo, melhor ainda, tá? Aí, pessoal, terminou, tira foto, posta lá no Padlet. Tia Natália vai contabilizar. E depois disso, tá? Vocês vão entregar essa cartilha para quem vocês quiserem conscientizar, tá? Mas por que sobre a dengue, né? Porque a dengue, pessoal, é uma doença que está presente no nosso dia a dia, né? Nesses tempos de Covid-19, a dengue não sumiu, a dengue está aí, tá? Além do coronavírus, também temos outras doenças, outros tipos de vírus circulando. E o da dengue é um deles, tá? Aqui em Tumbiara os casos de dengue estão subindo, tá? Estão alarmantes, tá bom? Então sempre nesse começo de ano, onde o tempo é quente, depois de muita chuva o tempo fica quente, então esse é o tempo propício para a dengue se proliferar, tá? Então não podemos esquecer também das outras doenças e principalmente da dengue, tá bom, pessoal? Eu estarei no Tira Dúvidas amanhã. Se alguém tiver dúvidas sobre essa atividade, pode me perguntar lá, tá bom? Eu vou dar um prazo para vocês fazerem essa atividade, quem não fez, tá? Vou detalhar o prazo também no Padlet direitinho para vocês. Então, para essa semana, temos duas atividades, né? Temos a atividade da apostila, referente ao conteúdo da unidade 2, e a atividade da cartilha, tá bom? Então, essa semana vocês têm 2 trabalhos para fazer, tá bom, pessoal? Um beijo. Qualquer dúvida, eu estarei aqui amanhã, tá? No nosso horário marcado, pro Tira Dúvidas, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Até semana que vem.